Saudações, galera. Hoje nós vamos iniciar essa videoaula sobre sequências numéricas. Preste bem atenção, que sequências numéricas é um tema muito importante para futuros assuntos, inclusive muito cobrado em concursos. Acompanhe, por favor. Então, olha só. Sequências numéricas. Na matemática, utilizamos as sequências numéricas, que é uma sequência de números, mas pode ser de figuras também, que são aquelas que representam números escritos. Se for uma sequência de figuras, ela apresenta figuras dispostas, né, numa certa ordem pré-estabelecida, né? Cada elemento que compõe uma sequência é denominada termo. A ordem que o termo aparece é a posição dele na sequência. Observe aqui três sequências. A sequência 1, ela é formada por 4 termos. O primeiro termo é o 3, o segundo termo 0,5, o terceiro termo menos 1 e o quarto termo é o 4. Então perceba que cada número desses representa um termo. E qual a posição deles? O 3 está na primeira, é o primeiro termo, né? Está na posição 1. O 4 está na quarta posição, ou posição 4. O menos 1 está na terceira posição, e assim por diante. Observe essa sequência 2. Os termos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. A terceira sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21. Então, gente, com base nessas sequências, vamos responder as seguintes perguntas. A. Qual sequência apresenta um número finito de termos? Nós temos a sequência 1, a 2 e a 3. Se você acha que a sequência que representa uma quantidade finita de termos é a sequência 1, muito bem, você está certo. Por quê? A sequência 3 tem aqui uma reticência, significando que ela tem infinitos termos. E a sequência 2 também tem reticência, então nós temos infinitos termos. A sequência 1 não, só tem 4 termos e não tem nenhuma reticência, portanto ela é a única sequência finita. Começa no 3, termina no 4. Pronto, não tem mais outros termos. Vamos responder o item B. O item B diz, observe a sequência 2i. Observe a sequência 2i. Anote o resultado da divisão de um termo pelo termo imediatamente anterior. Depois de escolher outros números e repetir o processo, escreva a sua conclusão. Que relação podemos fazer entre um termo e o termo que vem imediatamente antes dele? Ou seja, aqui na sequência 2i, o item B está dizendo para que a gente observe atentamente a sequência e verifique o que acontece quando a gente pega um termo e divide pelo termo imediatamente anterior. Então vamos lá. Se nós pegarmos, nós não podemos pegar 1, porque a gente vai dividir pelo anterior a 1, não tem nenhum, né? Começa no 1. Então vamos pegar aqui o 2. 2 dividido por 1 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. 16 dividido por 8 dá 2. 32 dividido por 16 também é 2. 64 dividido por 32 tem resposta a 2. 128 dividido por 64 também é 2. Então, qual que seria a característica dessa sequência 2i? Significa que qualquer termo dividido pelo seu termo imediatamente anterior tem como resposta 2. Essa é a característica da sequência, ou seja, se nós quisermos desenvolver essa sequência, se nós quisermos encontrar outros termos, basta a gente pegar o último termo conhecido e multiplicar por 2. Por exemplo, 32 multiplicado por 2 deu 64. 64 multiplicado por 2 deu 128. Se quisermos saber o próximo termo depois do 128, basta multiplicar 128 por 2, que vai dar 256. Tá? Então, a característica da sequência 2 é que cada termo dividido pelo seu termo anterior é sempre 2, e que ela se desenvolve multiplicando cada termo por 2. Tudo bem?
Observe aqui o item 3. Você já deve conhecer a sequência de Fibonacci, que é a sequência 3. Ele está dizendo que essa sequência 3 é chamada sequência de Fibonacci. Não sei se você já tem conhecimento disso, tá? Mas tudo bem. A sequência de Fibonacci foi montada sem uma regra definida, ou melhor, ele faz uma pergunta. Essa sequência aí de Fibonacci foi montada sem uma regra definida como a sequência 1 ou foi montada com uma regra definida como a sequência 2? Então a pergunta é, observando a sequência 3, que é chamada sequência de Fibonacci, ela tem uma propriedade característica dela, ou seja, ela obedece uma regra, uma lei para se desenvolver, que nem a sequência 2, que a gente já viu que ela se desenvolve sempre multiplicando o último termo por 2, ou essa sequência aqui 3 de Fibonacci, não, ela está aí se desenvolvendo aleatoriamente como a sequência 1. Você percebe que a sequência 1, ela não se desenvolve a partir de uma propriedade, porque ó, o primeiro termo é 3, ela começa com 3, aí diminui para meio, do meio diminui para 1 negativo, de 1 negativo aumenta para 4. Então essa sequência U a gente chama ela de sequência com termos aleatórios. Por quê? Simplesmente os elementos vão sendo colocados. Por exemplo, qual seria o quinto termo? Sei qual seria o quinto termo. Você pode colocar 5, menos 4, 0,2, né? Que ela vai se desenvolvendo. Ou seja, você coloca um termo qualquer e aí está tudo bem. Na sequência 2, não. Não tem jeito. O termo depois do 128 é o 512, porque ela se desenvolve sempre multiplicando o último termo por 2. Não pode ser o 600, o 400, por quê? Quando a gente multiplicar 128 por 2, só dá o 512. Ou desculpa, o 256, né? 128 vezes 2 é 256. Tá bem? Então, a sequência de Fibonacci, ela se assemelha à sequência 1, cujos elementos são dispostos aleatoriamente, ou se assemelha à sequência 2, onde os termos se desenvolvem a partir de uma propriedade, de uma característica. Se você respondeu que a sequência 3 se assemelha a 2, você está certo. Então vamos analisar a sequência 3 e ver como é que ela se desenvolve. Observa só, o primeiro termo é 1, o segundo termo também é 1, o próximo é 2, depois o 3, 5, 8, 13 e 21. Perceba que se eu fizer esse número 1 somado com 1, eu vou ter o 2. Se eu pegar o número 1 e somar com o 2, eu vou obter o próximo termo, que é 3. Se eu somar o 2 com o 3, eu vou obter o próximo termo, que é o 5. Se eu somar 3 mais 5, vai dar 8. 5 mais 8 vai dar 13. 8 mais 13 é 21. Então, qual seria o próximo termo dessa sequência? Seria 13 somado com 21, que dá 34. Não tem como ser outro termo. Obedecendo essa regra, essa propriedade, o próximo termo só pode ser 34. Então, a sequência 2 realmente, a sequência 3, que é a sequência de Fibonacci, se assemelha mais à sequência 2 do que com a sequência 1. Tá bem? Então, aí está respondido os 3 itens. Continuando. Sequências como as sequências 2 e 3 são chamadas de sequências recursivas, enquanto que a sequência como a sequência 1 são chamadas de sequências não recursivas. Por que a sequência 2 e 3 são recursivas, gente? Porque percebam que elas se desenvolvem a partir de uma propriedade, não é? Elas não são, os termos dessas sequências não são dispostos aleatoriamente, como o da sequência 1. Tá? Então, o que é uma sequência recursiva? Está aqui embaixo, olha, uma sequência recursiva quando cada termo depende do termo anterior ou dos termos anteriores, conhecido como termo inicial, né, para se desenvolverem. São exemplos de sequências recursivas. Aqui, ó, 4, 16, 256, 65.536. Perceba que o primeiro termo é 4, ela começa no 4. E o próximo termo é fazer 4 ao quadrado,
que dá 16. E o próximo termo é fazer 16 elevado ao quadrado, que é 256. O próximo termo é fazer o 256 ao quadrado, que dá 65.536. E assim você vai desenvolvendo a sequência. Cada termo, cada próximo termo é o termo anterior elevado ao quadrado. Observe esse outro exemplo aqui, ó. 1, 3, 7, 15, 31. Perceba que o primeiro termo é o 1, ela começa no 1, e cada termo, né, o termo seguinte, ele é obtido fazendo 2 vezes o termo anterior somado com 1. Por exemplo, se eu fizer 2 vezes 1 dá 2, mais 1 é 3. Está aqui o próximo termo 3. Se eu fizer 2 vezes o 3 é 6, mais 1 é 7. Está aqui o próximo termo que é 7. Se eu fizer 2 vezes 7 é 14, mais 1 dá 15. Está aqui o próximo termo que é 15. Se nós fizermos 15 vezes 2 é 30, mais 1 é 31. Está aqui o próximo termo. Então, obedecendo essa propriedade, né, qual seria o próximo termo depois do 31? É só fazer aqui, ó, 2 vezes 31 é 62. 62 mais 1 é 63. Então, o próximo termo depois do 31 só pode ser um termo, o 63. Tudo bem? Nós vimos que as sequências são chamadas de sequências numéricas quando ela é formada por cada termo dela, né, é um número, né, ela é formada por números. Mas ela pode ser representada por figuras. Aí nós temos uma sequência de figuras. Observe esse exemplo aqui, ó. Um quadradinho, aqui nós temos 3 quadradinhos em forma de L, aqui 5 quadradinhos, aqui 7 quadradinhos. Então perceba que o primeiro termo dessa sequência, né, simbólica, né, sequência de desenho, é um quadradinho. E cada termo seguinte é exatamente adicionar um quadradinho acima e outro à direita. Então, aqui, ó, se eu adiciono um quadradinho acima e outro à direita, eu tenho o próximo termo. O próximo termo adiciona um quadradinho acima e outro à direita. Próximo termo adiciona um quadradinho acima e outro à direita. E aí nós temos uma sequência, né, de desenho, uma sequência não de número, mas de elementos, né, de símbolo. Observa outra sequência. Ela começa com um quadradinho. O primeiro termo é um quadradinho. E aí, se nós adicionarmos uma fila acima e uma fila à direita, nós temos o próximo termo. Adicionando uma fila acima e uma fila à direita, nós temos o próximo termo. Adicionando uma fila acima e uma fila à direita, nós temos o próximo termo. Então, nós temos aqui uma sequência de desenho, né? Uma sequência que não é numérica, mas é uma sequência de elementos, de desenhos. Essas 4 sequências aqui, gente, ó, a primeira, a segunda, que são numéricas, a terceira e a quarta, que são de desenhos, elas possuem uma regra, que nós chamamos de lei de formação. Essa lei de formação de cada sequência é que vai dar origem ao próximo termo. Tá? Essa lei de formação, ela vem a partir de um termo geral. Nós podemos chamar para essa lei de formação de termo geral. Então vamos ver o que é o termo geral de uma sequência recursiva. Então podemos dizer que uma sequência recursiva é definida por sua lei de formação, pois é essa lei que determinará como os termos da sequência são calculados. Observe esse exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Tomando a sequência 1, 2, 4, 8, 16, 32, reticência. Podemos fazer algumas observações sobre ela. Perceba que ela é infinita, realmente tem uma reticência aqui. Ela é recursiva, por quê? Porque ela obedece uma lei para se desenvolver, uma regra. Né? Qual a regra que ela se desenvolve? Qual é a regra que ela obedece para se desenvolver? Perceba que o primeiro termo dela é o número 1. Ela começa com 1. E cada termo seguinte é igual ao termo anterior multiplicado por 2. Ó. Se eu pegar esse termo 1 e multiplicar por 2, eu tenho o próximo termo. Se eu pegar esse termo 2 e multiplicar por 2, eu tenho o próximo termo, que é 4. Se eu pegar o 4 e multiplicado por 2, eu tenho 8, que é o termo seguinte. Se eu fizer 8 multiplicado por 2, eu tenho 16, que é o termo seguinte. 16 multiplicado por 2, eu tenho 32.
Se eu quiser saber o próximo termo, eu faço 32 multiplicado por 2, que dá 64. E assim sucessivamente. Com base nessas informações, qual é o 30º termo dessa sequência? Se eu quiser saber o termo de ordem 30, olha, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. Quem está na sexta ordem é o 32. O termo de sétima ordem seria o 64, como nós já vimos. Mas eu não quero o termo de sétima ordem, eu quero o termo de ordem 30. Né? Qual é o termo que está na 30ª ordem? Uma maneira de fazer isso aqui é você multiplicando por 2 e depois multiplicando por 2 até chegar no termo de ordem 30. Só que é muito trabalhoso. Imagina se nós quiséssemos o termo de ordem 1000. Vai dar muito trabalho, vai levar um dia inteiro para fazer. Né? Mas existe uma outra forma de resolver essa questão mais simples. É você usando a lei de formação. Aí você encontrando o termo geral. Mas como é que faz para encontrar o termo geral de uma sequência? Observe. Vamos indicar cada termo de acordo com a sua posição da seguinte maneira. Eu vou chamar de T1 para o primeiro termo, T2 para o segundo termo, T3 para o terceiro termo e assim por diante. Eu vou chamar de Tn para o enésimo termo, que representa o termo geral da sequência. Tá? Então vamos construir essa tabela. Vamos prestar atenção aqui, acompanhar o raciocínio da disposição dos termos nessa tabela. Então, o T1 é o primeiro termo, o valor do primeiro termo a gente viu que é 1. Tá? A lei de formação aqui a gente coloca a princípio 1. O segundo termo é representado por T2, o T2 é o número 2. Esse número 2 ele representa 1 vezes 2, que é 2. O T3 representa o número 3 e o terceiro termo é o número 4. Como é que se obtém o 4? Fazendo 2 vezes 2, que é 4. T4 representa o quarto termo, que é o número 8. O número 8 é o quarto termo da sequência, como nós já vimos lá em cima. E esse 8 é obtido fazendo 4 vezes 2. O T5, o quinto termo, é o 16. O 16 a gente obtém fazendo 8 vezes 2, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é o 16. O T6, que é o sexto termo, é o 32. A gente obtém fazendo 16 vezes 2, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes. Tá? Então, analisando essa tabela, nós podemos perceber que cada termo pode ser escrito com uma potência de base 2. Aqui no lugar do 1 a gente pode escrever 2 elevado a 0, aqui é 2 elevado a 1, o 4 pode ser escrito 2 elevado ao quadrado, o 8 pode ser escrito 2 elevado ao cubo, o 16 pode ser escrito 2 elevado à quarta, o 32 pode ser escrito 2 elevado à quinta e assim por diante. Então observa só, o primeiro termo, o T1, ele pode ser escrito 2 elevado a 0, que é 1. O T2 pode ser escrito 2 elevado a 1. O T3 pode ser escrito 2 ao quadrado. O T4, 2 ao cubo, que é o 8. O T5, 2 à quarta, que é o 16. O T6, que é o sexto termo, pode ser escrito 2 elevado à quinta, que é 32. Né? E assim por diante. Agora observa só. Esse númerozinho que representa a posição de cada termo, e esse expoente, se nós formos comparar, ó, se eu fizer esse termo menos 1, eu vou ter o expoente 0. Se eu fizer esse termo, que é o índice, menos 1, eu vou ter o expoente 1. Se eu fizer esse termo 3 menos 1, eu vou ter o expoente 2. Aqui, se eu fizer esse termo 4 menos 1, eu vou ter o expoente 3. Aqui, se eu fizer esse termo 5 menos 1, eu vou ter o expoente 4. Aqui, se eu fizer o T6, né, que é o 6, menos 1, eu vou ter o expoente 5. Então, perceba que tem uma relação entre o índice do T e o expoente da potência de base 2. Tá? Então, se eu quiser generalizar, se eu quiser encontrar o Tn, né, o que é o Tn? É o termo geral. Né? O Tn vai ser 2, porque todo mundo aqui é 2, ó, base 2, elevado a um expoente que é o índice menos 1. 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1, 3 menos 1, 2, 4 menos 1, 3, 5 menos 1,
4, 6 menos 1, 5. Então, quando aqui for n, aqui vai ser 2 elevado a n menos 1. Então, esse aqui, gente, é o termo geral. Tn, o termo geral, é dado pela expressão 2 elevado a n menos 1, em que o número n representa um número natural não nulo, tá? Porque não pode ser zero, até porque não existe o termo t0. Existe o termo t1, o primeiro termo. Ao substituir o valor de n por um número natural não nulo, encontramos o valor do termo da posição n correspondente. Por exemplo, eu estou interessado em calcular o termo de ordem 30. Não é isso que nós vimos lá em cima? Ó. Né? O problema está interessado em calcular o termo de ordem 30. Ó. Qual é o 30º termo dessa sequência? Então, volta aqui. Então, o termo de ordem 30 é o T30. Então, onde tem n, eu coloco 30. Então, vai ficar T30 é igual a 2 elevado a 30 menos 1. Está aqui, ó. T30 é igual a 2 elevado a 30 elevado 2 elevado a 30 menos 1. E 30 menos 1 dá 29. Então, o T30, o termo de ordem 30, é 2 elevado a 29. Se nós resolvermos usando uma calculadora, até porque fazer isso aqui sem calculadora seria muito trabalhoso, só para a gente ter uma ideia de quem seria o termo de ordem 30, nós temos aqui 536.870.912. Esse é o termo de ordem 30 daquela sequência lá em cima. Tudo bem? Então veja que encontrando o termo geral fica muito mais fácil de você verificar o valor de qualquer termo, do termo que ocupa qualquer ordem da sequência. Observe esse exemplo 2. A sequência de figuras a seguir é denominada sequência de números triangulares. Nós temos uma sequência de números triangulares, cujas figuras são arranjos de pontos em forma de triângulos, triângulos retângulos, ou triângulos equiláteros. Os números associados a cada uma dessas figuras, é um número triangular, corresponde ao número de pontos da figura. Então, começando aqui por 1, um ponto. Se nós formarmos um triângulo usando esse ponto, nós temos aqui 3 pontos. Porque cada triângulo, aqui nós temos os 3 vértices, 3 pontos. Perceba que, se eu formar um triângulo um pouquinho maior, eu vou ter aqui 6 pontos. É como se eu acrescentasse mais essa linha oblíqua de 3 pontos. Se eu fazer um triângulo um pouco maior, colocar mais um ponto na base, um ponto em cada lado, eu vou ter aí 10 pontos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Se eu colocar um triângulo equilátero um pouco maior, com mais um ponto na base, eu vou ter aí um triângulo com 15 pontos. 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então perceba que esses números triangulares eles formam uma sequência. 1, 3, 6, 10, 15 e assim por diante. Analisando a formação das figuras, percebemos que a segunda figura, essa daqui, tem 2 pontos a mais que a primeira figura. E que a terceira figura tem 3 pontos a mais que a segunda. A quarta figura tem 4 pontos a mais que a anterior, que a terceira. A quinta figura tem 5 pontos a mais que a anterior, a quarta, e assim por diante. Então a gente pode dizer que o primeiro termo, representado por T1, tem 1 ponto. O T2 tem 3 pontos, que é o T1 mais 2, a quantidade de pontos que tem o termo 1 mais 2. O T3 tem 6 pontos, está aqui, 6 pontos. O que é esses 6 pontos? É a quantidade de termo que tem a figura anterior, que é 3 mais 3, 6. O termo 4 tem 10 pontos, O quarto termo tem 10 pontos. De onde vem esses 10 pontos? A quantidade de termo que tem a figura anterior, 6, aqui, mais 4, dá 10 pontos. O termo 5, o quinto termo, tem 15 pontos. De onde vem esses 15 pontos? A quantidade de pontos que tem o termo anterior, que é 10, mais 5. 10 mais 5, 15. Logo, o termo geral, a gente analisando o comportamento do desenvolvimento desses termos, a gente pode dizer que o termo geral Tn vem ser o termo anterior
Quem é o termo anterior ao Tn? É o Tn menos 1. Mais quem? Mais N. Que observa só, aqui quando o termo é 2, é o termo anterior somado com 2. O termo 3 é o termo anterior somado com 3. O termo 4 é o termo anterior somado com 4. O termo 5 é o termo anterior somado com 5. Então, o termo N é o termo anterior somado com N, em que N é um número natural e N é maior que 1. O primeiro termo aqui é 1 dessa sequência. Então, está aqui o termo geral da sequência. Se eu tenho aqui o termo geral, eu posso descobrir qualquer um outro termo. Tudo bem? Então, encontramos aí a expressão que representa o termo geral. A partir daí, gente, vamos fazer uma tarefa de aprendizagem. Primeira questão, identifique os termos destacados em cada sequência. Você vai identificar, por exemplo, quem é o terceiro termo aqui, quem é o sexto termo. Muito fácil essa questão. Letra B, quem é o primeiro termo dessa sequência? Letra C, quem é o 10º termo dessa sequência? Você vai ver como é que ela se comporta primeiro para verificar o 10º termo. Segunda questão, você vai classificar como recursiva ou não recursiva. Vai observar cada uma dessas 3 sequências, escrever ao lado quem é recursiva, quem é não recursiva. Terceira questão, determine o 8º termo da sequência, cujo termo geral é esse aqui, ó. O primeiro termo é 1, o termo geral é esse. Você vai descobrir qual é o 8º termo dessa sequência. A mesma coisa na letra B e na letra C. Quarta questão, descubra a lei de formação de cada sequência e determine os elementos que faltam. Então você vai descobrir aqui, ó, o termo geral de cada sequência, os 4, e vai verificar qual seria o termo que estaria no lugar das interrogações. Quinta questão, liste os 10 primeiros termos de cada sequência, ok? Definida a seguir. Você vai listar, vai escrever os 10 primeiros termos de cada uma dessas sequências, letra A, B, C, D. Sexta questão, determine o 5º termo da sequência dado por T1 igual a 2, o primeiro termo é 2, e a expressão geral do termo, a expressão do termo geral é Tn igual a 2n mais 12. Sétima questão, forneça a lei de formação para cada sequência a seguir. Você vai ver aqui essas sequências, tem 3, você vai dizer qual é a lei de formação de cada uma delas. Ao final, confira com as respostas, aquelas questões que você errou, verifique seu erro, corrija-os, tá? Para que não possa repetir mais adiante. Confira atentamente cada questão, cada resposta, né? A resposta de cada questão e corrija seus erros. Muito obrigado, gente, pela atenção, né? Deem um like para a gente, né? Se inscreva no canal para enriquecer, para manter funcionando. Faça o seu comentário e compartilhe com seus colegas se você gostou da aula. A próxima videoaula vai ter como tema expressões algébricas. A gente vai começar a entrar no campo algébrico, um campo muito interessante da matemática. Muito interessante e muito rico. Estuda que a vida muda. Até a próxima.